Glória a Deus pela vida dos nossos filhos. Creio que nós demos todos os nossos recados. Eu convido a igreja agora a acalmar o coração e abrir o coração e a palavra de Deus em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens em Lucas. Passamos aí o final do ano, Natal, o Ano Novo e tudo isso. A Flávia está olhando lá atrás, tentando ler. Eu estou igual ela, que estou tentando. Por que eu esqueci o óculos hoje de novo? Eu estou olhando ela assim, eu estou lembrando aqui também que o negócio não está muito bom para mim. Estou ficando velho. Essa é a prova. Então, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, nós começamos do versículo 1. Eu creio que todos acharam, Lucas 17. Achou aí, Flávia? Está tranquilo? Que bom. Qualquer coisa, o N te empresta o óculos. O N, esse maridão, né? Esse santo, essa benção. Gente, vocês têm que vir na terça-feira aqui. Vocês têm que vir aqui na terça-feira. Essas coisas só entende quem vem na terça-feira. Agora você que já achou a Bíblia, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você poderá comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entendermos a sua palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração e que a tua palavra venha fazer morada no nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, agir, Pai, em nós agora, nos transformando através da sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. À primeira vista, quando nós lemos esse texto, e você lê o texto e você fica, às vezes, se perguntando, mas qual que é o tema? O que une esse texto? O que Jesus está falando? Parece que ele está trocando de assunto
do nada. Parece que ele está falando ali de não causar escândalo. Olha, cuidado com essas pessoas que causam escândalo, cuidado para vocês não fazerem os pequeninos pecarem ou tropeçarem. Aí depois ele fala, você tem que perdoar uns aos outros. Depois os discípulos aparecem, mas não tem jeito. Aí de repente ele conta uma parábola, depois ele fala de leprosos. Aí você fala assim, cara, qual que é a unidade disso daqui? Como que esse texto ele se conecta? Por que Lucas colocou isso aqui? Porque parece que não tem conexão uma coisa com a outra. Mas como nós vamos ver aqui essa noite, nesse texto, nós vamos aprender 4 coisas no Evangelho de Lucas com Jesus. E a primeira coisa é que, na verdade, você tem que lembrar disso. Nós estamos no caminho de Jesus para Jerusalém. A partir do capítulo 9, versículo 51, Jesus ele se volta para ir para Jerusalém. O que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai se entregar, ele vai morrer pelos nossos pecados. Então Jesus ele está no caminho, a seção que os teólogos chamam no Evangelho de Lucas, de Jesus no caminho para Jerusalém. E aqui, nessa parte do capítulo, depois do capítulo 9, Jesus então ele está nos ensinando alguma coisa. O que ele está nos ensinando? O que é ser discípulo de Cristo? A partir do capítulo 9, versículo 51, muda agora o foco, porque até o capítulo 9, Lucas estava preocupado no ministério de Jesus em mostrar que Jesus é o Messias, ele é o Salvador, ele é o prometido, ele é o cumprimento das promessas para Israel. A partir do capítulo 9, muda o foco, ele já fez milagres, ele já mostrou quem ele é. Agora ele está falando com os discípulos, ele está mostrando, comparando muitas vezes com os fariseus, o que eles não deveriam ser e quem eles deveriam ser. Então, ele está ensinando, isso aqui tem que estar na nossa mente quando nós estamos lendo esses textos. Jesus está ensinando o que é ser meu discípulo. Nesse texto aqui em especial, o que é ser um servo de Jesus? E 4 coisas nós aprendemos nesse texto de o que é ser um servo, ou como é ser um servo. Então, o servo de Jesus, ele não causa ofensa. É a primeira parte aí, são os primeiros versículos. Em segundo lugar, o servo de Jesus, ele não guarda ofensa. Ele não causa, em primeiro lugar. Segundo lugar, ele não guarda. Quando é ofendido, ele não guarda ofensa. Terceira coisa que nós aprendemos aí, é que o servo de Jesus, ele entende que ele é o servo, e ele não é o Senhor. Ele entende que ele é servo, ele não é o Senhor. E a última coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que o servo obedece e cumpre a todo o seu dever. Essa palavra é muito importante nesse texto. Então, a primeira coisa, se você voltar comigo para o versículo 1 e 2 aí, Jesus disse aos seus discípulos. Então, note, isso aqui é muito importante, a introdução é muito importante. Jesus disse aos seus discípulos. Jesus está falando com você agora, igreja. Jesus está falando para você agora, diretamente, igreja. Tem outras pessoas em volta, tem outras pessoas que não são discípulos, que estão ali, tem os curiosos, até uns fariseus tem ali, escutando Jesus. Então, mas Jesus agora ele está especificamente falando com os seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um destes pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que existe dentro de nós, da igreja, dos discípulos de Jesus, a possibilidade de nós fazermos outros a pecarem. Não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja também. Mas para nós existe uma advertência aqui de Jesus. Olha, tomem cuidado, para que vocês não causem os outros a tropeçarem. Na verdade, que no original em grego está escrito, para que vocês não causem escândalo. Essa é a palavra original aqui. Para que vocês não escandalizem, para que vocês não causem escândalo. Os discípulos de Jesus, os servos de Jesus, tomam cuidado para que a sua vida esteja em alinhamento com a palavra de Deus, para que nós não causemos escândalo. Para quem? Para o nome
de Jesus. Porque lembra da acusação de Deus para com Israel? Deus ele vem para Israel e ele acusa Israel: o meu nome é blasfemado por causa de vocês, porque vocês blasfemaram o meu nome por onde vocês foram. Porque quando nós se identificamos com Cristo e não andamos como Cristo nos ordenou andar, o nome de Deus é blasfemado por causa de nós. Então, ai daqueles que causam tropeço. Por quê? Porque muitas das vezes, aquele seu companheiro de trabalho, ele nunca vai abrir uma Bíblia, mas você se diz crente, e você é a única referência de crente que ele tem, e a única Bíblia que ele vai ler. Aí ele olha para a sua vida, e você é uma pessoa que só causa escândalo. Você não é um discípulo genuíno e verdadeiro de Jesus Cristo. Então ele olha para aquela pessoa e fala assim: isso aí é ser cristão? Eu estou fora disso. Eu não quero nada com isso. Isso aí, se ele está na igreja, serve na igreja, faz tudo isso aí na igreja que ele fala que ele faz, e vive dessa maneira, o que eu quero com a igreja? E não são poucas as pessoas que não vão à igreja por causa disso. É lógico que algumas delas, talvez muitas delas, usam isso só como desculpa, né? Mas existem mesmo casos de pessoas genuínas que olham para aquilo e falam assim: mas tem alguma coisa errada. Essas pessoas se identificam com Cristo e a vida delas é uma vida que não condiz. Então, tomem cuidado. Mas nós podemos também causar ofensa. No meu caso, por exemplo, eu posso causar ofensa e fazer a igreja a tropeçar. Como? Ensinando heresias. Os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, que não são poucos nos nossos dias. Aliás, nunca foram poucos, mas existe um multiplicar, como a palavra nos disse que iria acontecer, que nos últimos dias se multiplicariam os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos operadores de milagre. Por quê? Para juntar aquelas pessoas que têm coceira no ouvido. Ah, mas Rodrigo, a igreja deles está cheia, coitado daquelas pessoas que estão sendo enganadas. Uma coisa que eu sempre, e eu vejo isso que eu digo e vejo, Deus tira o povo dele do meio desses lugares. Deus, ele não deixa o povo dele ser enganado, ele tira o povo dele de lá. Então, mas por que as outras pessoas ficam lá? Por que essas pessoas seguem os coaches? Por que seguem esses evangelhos da prosperidade? Por que essas pessoas seguem essas coisas? Por que os Jonas sempre vão encontrar com os Micas? Se você lembrar lá da história em Juízes, vai lá para Juízes, você vai ter o Jonas e o Mica. Um fala o que o cara quer ouvir, o outro dá para ele o que ele quer. Então eles se complementam. Por que essas igrejas estão cheias? Igrejas que pregam heresia e não tem problema nenhum pregar heresia. E essas igrejas estão cheias. Porque essas pessoas, eles pregam o que as pessoas querem ouvir. Vem aqui, dá um dinheirinho aqui e Deus vai te prosperar. Faça isso e Deus vai te dar. Então, os Jonas e os Micas, eles se merecem e eles se querem. Porque eles não querem o verdadeiro evangelho e Deus entrega a eles. Então, no meio de tudo isso, existe essa possibilidade da gente causar escândalo, seja com a nossa vida, seja ensinando de maneira errada. Mas aí, a advertência de Jesus fala: olha, seria melhor essa pessoa ser amarrada com uma pedra de moinho e lançada ao mar. O que Jesus está querendo dizer aqui? Seria melhor para essa pessoa ter a pior morte que ela tivesse, como a maioria dos apóstolos morreu, menos João. Morreu decapitado, cerrado, crucificado. É melhor você ter uma morte horrível aqui, do que você viver uma vida dessa e causar escândalo, e causar que o nome de Deus seja blasfemado. Nós temos uma séria responsabilidade, como cristãos, de andar segundo o conselho da palavra de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aí, nesse texto, que o verdadeiro servo de Deus, em primeiro lugar, ele não causa ofensa, mas em segundo lugar, ele não guarda ofensa. E aí diz aí a partir do versículo 3, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar, você
a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Em outra, na versão de Mateus, quantas vezes a gente perdoa? 70 vezes 7, diz Jesus. Então, do que Jesus está falando aqui? Por que usa o número 7? Porque é um número simbólico. Se ele perdoar infinitas vezes e vier até você infinitas vezes, você perdoa. É por isso que os apóstolos, isso aqui é importante no versículo 5, olha quem fala isso para Jesus, os apóstolos falam isso para Jesus. Jesus aumenta a nossa fé. Em outras palavras, Jesus, o que você está falando é impossível. É impossível, ninguém é capaz de perdoar dessa maneira. Mas por que é tão difícil a gente perdoar? Já se perguntaram sobre isso? Por que é tão difícil perdoar? Por que perdão é uma coisa tão complicada, muitas vezes? Porque todas as vezes que existe a necessidade de perdão, ou que alguém te ofende, existe uma dívida a ser paga. Todas as vezes que existe a necessidade de perdão, existe uma dívida a ser paga. Alguém te defraudou de alguma maneira. Você talvez perdeu o seu emprego, talvez alguém pegou alguma coisa, eu não sei o que ela fez, mas se existe a necessidade de perdão, existe uma dívida a ser paga. O perdão é muito difícil a ser dado, por quê? Porque para perdoar, nós precisamos pagar a dívida da pessoa. Como que funciona isso? A pessoa, quando ela causa alguma coisa que nós somos chamados a perdoar, ela criou uma dívida, ela nos deve. Então nós queremos o quê? Que justiça seja feita, que ela pague por aquilo que ela fez, certo? Mas Jesus, ele nos chama, e a matemática do reino é completamente diferente. Por quê? Porque ele nos chama a perdoar, e não a perdoar 1, 2, 3, ele nos ensina e nos ordena a perdoar infinitamente. Enquanto houver arrependimento, você perdoa. Mas, então existe uma dívida, e por que é difícil? Porque nós queremos que a outra pessoa pague por aquilo que ela fez. Ela vai pagar. Nós exigimos justiça. Mas aí vem o perdão. Mas o perdão, quando você perdoa alguém, você não simplesmente varre para debaixo do tapete aquilo que aquela pessoa fez. E esquece, e continua tudo normal. Vou dar um exemplo financeiro. A pessoa trabalha para você, ou sei lá, você emprestou um dinheiro para alguém, e você é uma pessoa de uma boa quantidade, você tem muito dinheiro, você é rico, você emprestou $500 mil para essa pessoa. Aí essa pessoa chega para você, eu não tenho condição de pagar. Aí você olha para aquela pessoa e fala assim, tá bom, você está perdoado. Funciona assim? Bom, você pode até falar isso, mas você perdeu os 500 mil. Alguém tem que pagar esses 500 mil. A pessoa não pagou os 500 mil, mas quem pagou os 500 mil? Você ficou no prejuízo. Existe uma dívida a ser paga. A dívida não sumiu. Então, quando existe a ofensa e é necessário o perdão, existe o quê? Uma dívida a ser paga. A questão é, quem vai pagar a dívida? Isso é perdão. Quem vai pagar a dívida? Ou você faz a pessoa pagar a dívida, ou você paga a dívida. É por isso que perdão é tão difícil. Porque quando nós perdoamos, nós pagamos a dívida. Nós pagamos a dívida. Mas aí Jesus fala assim, você vai ter com aquela pessoa, se você voltar lá também em Mateus 18, vai ter com a pessoa, e aqui Lucas está nos ensinando a mesma coisa, vai falar com a pessoa, e se ela se arrepender e te pedir perdão, você perdoa. Mas você só vai poder ir àquela pessoa, conversar com ela, e exortar aquela pessoa, se você perdoar. Porque se você não perdoar, você vai lá para acusá-la, você vai lá para fazê-la pagar. Você não vai lá para exortá-la e construir, para edificar aquela pessoa. Você vai lá para fazê-la pagar. Então, se você não perdoar, você nem vai lá. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça funciona assim. A gente mente com os outros. A gente mente. E mente, engana, e faz isso, isso e aquilo. Não, mas veja bem.
Eu fui obrigado a mentir. Mas quando alguém mente para você, é um mentiroso. Então a gente tem essa mania de sempre fazer uma caricatura das pessoas. Mas nós sempre nos justificamos. É por isso que a Bíblia fala assim: ame ao seu próximo como você se ama. Porque se você amar o próximo como você se ama, você vai parar de fazer caricatura das pessoas. Ah, não, ela mentiu para mim, porque é uma mentirosa. Não, eu menti. Não, mas eu tive as razões, eu tive que mentir. Mas eu não sou mentiroso. Já percebeu isso? Que a gente é muito fácil de fazer caricatura das pessoas, mas quando é para a gente, são 2 pesos e 2 medidas. Então, se você não perdoar, você sempre vai fazer caricatura das pessoas, e você vai lá para cobrar uma dívida, você não vai lá para edificar e trazer a pessoa ao arrependimento. Sem perdão, você não ouse a falar com a pessoa, porque você não vai lá para perdoar, você não vai lá com o coração disposto a perdoar. Então, perdão é tão difícil porque alguém vai ter que pagar a dívida, e nós temos que pagar essa dívida. Aí, no versículo 5, como eu já disse aqui, os apóstolos dizem basicamente isso aqui, que eu parafraseei os apóstolos aqui. Jesus, esse negócio é muito legal. Esse negócio de perdão, esse negócio de não fazer caricatura das pessoas. Esse negócio que você está falando aí, Rodrigo, é tudo legal. Mas é impossível, porque ninguém consegue cumprir isso aí. Jesus, mas aí eles dão uma maquiada, né? Porque aí eles jogam a culpa de novo para Jesus. Jesus aumenta a nossa fé, como se dizendo: Jesus, a gente não tem fé. A gente não tem fé para viver isso aí. A gente não tem fé suficiente para perdoar dessa maneira, para viver dessa maneira. Aumenta a nossa fé. Mas mais ou menos o que eles estão querendo dizer é legal esse negócio aí que Jesus está ensinando. Seria bom se todo mundo vivesse assim, mas não é para mim. Porque muita gente vai ouvir o que eu estou falando aqui hoje. Legal esse negócio de perdoar os outros, mas eu não perdoo. Estão mentindo? Vai sair daquela porta ali, legal esse negócio de perdoar, tomara que as pessoas aprendam alguma coisa. Queria que aquela pessoa estivesse aqui hoje. Vou até tomar umas notas aqui, vou tirar uma foto dos slides para mandar para alguém aí, que eu estou precisando. Você converte, você se arrepende. Mas, então eles chegam para Jesus, legal Jesus, esse negócio de não causar ofensa, não guardar ofensa, esse negócio é legal, Jesus. Mas é impossível de ser vivido. Aí Jesus ele vai começar, e é aqui que se conectam as coisas, aí Jesus vai contar para eles uma parábola para eles, a partir do versículo 6. Então, Jesus, é impossível, não se vocês entenderem que vocês são servos, não se vocês entenderem que vocês não são senhores, vocês são servos. Se vocês entenderem isso, isso aqui não é impossível. E aliás, irmãos e irmãs, isso aqui não é opcional. Não é opcional viver assim. Jesus não está te dando um conselho. Jesus está ordenando isso. Aí ele vai contar, então, a partir do versículo 7. Versículo 6, versículo 6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando e cuidando das ovelhas, dirá, quando ele chegar do campo: venha agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu não sei se você já prestou atenção nesse dizer de Jesus, nessa história, nessa parábola de Jesus, mas é uma parábola bem dura. Basicamente, Jesus está falando assim: vocês são apenas servos. Vocês são apenas servos. E, aliás, servos inúteis. Servos inúteis. Falar isso aqui nessa geração é um problema.
Semana que vem acho que a escala não vai ser muito longa. Vocês são servos inúteis. Qual de vocês, tendo um servo, mandou, ele está trabalhando. E a figura aqui é a seguinte: a pessoa tem um servo, um escravo, que a palavra aqui no original é escravo, tem um escravo e o escravo está trabalhando na lavoura, está trabalhando duro na terra. Aí ele chega em casa, aí o seu senhor chega: ô meu filho, coitadinho de você, você trabalhou o dia inteiro. Agora senta aqui que eu vou te servir. Agora senta aqui que eu vou te trazer o seu jantar. Vou lavar os seus pés. Não, o que Jesus está nos ensinando aqui? Não, quando ele chegar em casa, ele tem mais trabalho ainda para fazer. Ele não vai receber nem gratidão. Por quê? Porque você é apenas um servo. Não, mas Jesus não pode ficar falando essas coisas, não. Jesus não pode ficar falando essas coisas, senão ele vai perder os discípulos dele. Não foram poucas as vezes que foi sugerido isso. Então, o que Jesus quer nos ensinar com isso aqui? Que nós precisamos entender que nós somos servos, nós não somos o Senhor, nós não somos Deus. Nós somos servos de Deus, nós não somos Deus. Porque os nossos problemas começam quando nós pensamos que nós somos Deus. Então, o que é um servo nesse tempo aqui? O que aconteceu com esse homem? Por que ele precisou se tornar um servo? Eu preciso entender um pouquinho de contexto histórico. A escravidão, serviço escravo naquele tempo, não é o que foi para a gente, o que nós conhecemos no Brasil, nos Estados Unidos, uma coisa por raça. A pessoa ia lá na África, trazia os escravos, a pessoa não queria nem saber, acorrentava as pessoas, até algumas pessoas falavam que os negros não tinham alma, que não podia evangelizá-los, porque eles eram tratados como bicho, não eram ser humano. Então nós conhecemos essa escravatura, esse sistema de escravidão, mas não é assim no primeiro século, não é assim na Palestina, não é assim no tempo de Roma. O que acontecia era, muitas das vezes, existia um escravo, que ele era pego escravo, era dominado por outra. Roma ia lá, dominava, trazia os escravos e eles eram escravos, tinha isso, mas não era por raça, não era uma coisa, era prisioneiro de guerra, basicamente isso. Mas tinha um outro tipo de escravo ou de servo, que é a pessoa que ela caiu, ela afundou em dívida, e ela não tinha mais como pagar a sua dívida. Então ela se vendia como servo, como escravo para essa pessoa, para quem ela devia. Aí ela trabalhava para essa pessoa o tanto de anos que ela precisava trabalhar até que a sua dívida fosse paga. Lembra de Jacó para comprar suas esposas? Então teve que fazer 7 anos aqui, 7 anos ali, depois trabalhou mais 7 anos para conquistar umas ovelhinhas, né? Então era mais ou menos assim. Aí ele sempre foi trabalhando e ganhando, e vai trabalhando e vai ganhando a sua liberdade. Ele caiu em dívida, ele se vendeu para esse homem, para esse senhor. Então basicamente ele não é o dono da pessoa, mas ele é o dono do trabalho daquela pessoa. Do trabalho daquela pessoa. Apesar que existia muito abuso também no meio de tudo isso. Então ele se vendeu ali. Então ele tinha uma dívida a ser paga. Ele tinha uma dívida a ser paga. E aí ele vai trabalhar para aquela dívida ser paga. Então é nesse contexto que Jesus está falando assim: olha, se você tivesse um servo desse, você ia falar para ele: agora você senta aqui que eu vou te servir? Não, você vai falar para ele: agora você entra aqui e você me serve. Depois que acabar tudo, depois que já for para a cama, aí você vai cuidar do que você tem que fazer. Ele não vai nem agradecer por ele ter feito o trabalho dele, porque é o trabalho dele, é o dever dele fazer isso. Se essa é a verdade para um servo comum, que devia dinheiro para um senhor, quanto mais isso é verdade para nós, que devemos a nossa própria vida para o nosso Deus, que entregou a vida do seu próprio filho para nos comprar a preço de sangue. Porque a nossa dívida diante de Deus não era uma dívida que prata e ouro paga. A nossa dívida diante de Deus era uma dívida impagável. A nossa dívida diante de Deus, de um Deus santo, por causa do nosso pecado, era a eternidade no inferno. Nada podia pagar a nossa dívida. Se é assim, um servo que devia prata e ouro para um homem, esse é o trabalho, ele se submete a tudo isso, entendendo: eu estou pagando a minha dívida.
eles ainda eram gratos, porque eles poderiam se vender e oferecer o trabalho deles. Porque a outra opção para esse servo aqui era ser jogado na prisão. Essa era a outra opção para ele. Então eles ainda eram gratos por poderem trabalhar e pagarem a sua dívida. Nós estávamos destinados à prisão eterna, ao inferno. Deus enviou o seu Filho, pagou o preço dos nossos pecados, nos perdoou, não apenas isso, nos trouxe para perto e nos chamou de filho e nos adotou como filhos. Porque isso aqui é o servo. Isso é ser servo, isso é ser escravo, mas você não é apenas um servo, você é filho. Mas nunca esqueça que você também é um servo. Nunca esqueça que você também é um servo. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola é: Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Porque o nosso problema na nossa vida, na nossa geração, no tempo em que nós vivemos é esse. Nós pensamos que Deus nos deve uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida confortável. Nós pensamos que Deus nos deve isso. E Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. E por que nós achamos que Deus nos deve uma vida feliz, próspera e confortável? Nós vivemos ingratos, insatisfeitos, aborrecidos com Deus. Por quê? Porque você pensa que você é Deus, se você não é servo. Porque você pensa que Deus te deve uma vida assim, uma vida feliz, próspera e confortável. Aí, porque eu não recebo isso, eu começo a questionar Deus e começa aquela pergunta: de que me vale ir na igreja? Eu vou comentar o Rodrigo todo domingo. De que me vale lá? Se eu não tenho uma vida feliz, próspera e confortável. Aí eu vivo aquela vida amarga, de ingratidão. Estou mentindo? Por quê? Porque nós pensamos que Deus nos deve isso. Porque a nossa geração, a pós-moderna, a geração pós-moderna, acredita que felicidade, como eu disse na semana passada, felicidade é uma coisa natural, que todo mundo tinha que ser feliz. Se ela não é feliz é porque aconteceu alguma coisa, que ela fez alguma coisa errada. Mas nós, de fábrica, merecemos ser felizes. Como eu disse na última semana, isso é uma mentira. Então, quando nós entendemos que Deus não nos deve nada, isso vai te levar. E por que é importante eu entender que Deus não me deve nada? Porque é isso que vai te levar a uma vida satisfeito e grata a Deus. E enquanto você pensar que Deus te deve alguma coisa, você vai ser infeliz e ingrato. Mas no dia que você entender que Deus não te deve nada, você vai ser feliz e grato. Você vai ser feliz e grato. Por quê? Por quê? E por que nós somos infelizes hoje? Se você comparar, e eu quero dar um exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo dos nossos filhos aqui. Estava pensando sobre essa pregação hoje, estava pensando nesses nossos filhos. Se você é como eu, você cresceu no Brasil, você não teve muito brinquedo, você não teve muito acesso a isso, aquilo outro. Eu lembro no meu pai, nós íamos no mercado, e meu pai comprava iogurte, uma vez no mês, que era na compra do mês. Lembra disso ou não? Lá no Brasil tem esse negócio de compra do mês. Aqui a gente compra toda semana, quando é todo dia. É um gasto que ninguém entende aqui. Mas, de qualquer maneira. Aí a gente, no mês, uma vez no mês, vai no mercado, volta no Brasil agora, vai no mercado, faz a compra do mês. Aí o papai comprava o quê? Um fardinho com 6 negocinhos de iogurte. Lembra disso ou não? Ou se não, era o de Yakult. Lembra do Yakult? Aí o Yakult eu fazia um furo com um garfo. Mas ele só saía gotinha. Porque eu ficava tomando aquilo ali, mamando aquilo ali, muito tempo. Porque aquilo era precioso, era uma vez no mês. Vocês não fizeram isso, não, só eu. Estou confessando meus pecados, estão aqui. Então eu ia fazendo um belisquinho. Era uma vez no mês que a gente tinha aquilo. Uma vez no mês. E a gente não tinha acesso à tecnologia. A gente não tinha nada dessas coisas que a gente tem aqui hoje. E a gente era feliz.
A gente era feliz. E quanto mais você vai voltando para trás, para os mais antigos ainda, eu estou falando da minha infância. A minha infância foi 20 anos atrás. Se você vai a 40, 50, mais tempo atrás, e você vai ver que essas pessoas mais antigas são mais felizes ainda. Recordam com muito mais saudade do que talvez eu, a minha infância. Eu tive uma infância maravilhosa. Agora, joga para o nosso tempo. Aí você vai para a sua casa, que você faz compra todo dia, aí você passa na padaria, aí tem na padaria 300 tipos de iogurte. Aí você pega o iogurte e você leva para casa, você pega lá, tem lá Danoninho, tem não sei o quê, e pega o Yakult, você leva o Yakult para casa. Chega em casa, abre a geladeira, tem aquele monte de coisas para os filhos. Aí você pega e vai dar um iogurte para ele. O que ele fala? Eu não gosto desse. Você sabe que eu não gosto desse. Aí você compra o Yakult. Aí você dá o Yakult para o filho. O filho fala o quê? Essa marca eu não gosto. Eu gosto daquele que é redondinho. Aí você começa aquele pai, e você começa a lembrar disso, que o seu pai faz isso com você, porque no meu tempo, eu podia comer um Yakult no mês. Aí você começa a falar assim, nossa, eu estou ficando velho mesmo, porque eu estou fazendo o que meu pai fazia. Mas é verdade. É verdade. Aí, ó, viu? Aí geralmente a gente olha assim, aí eu lembro disso também, Tamara. Eu falo assim, nossa, eu tinha isso aqui uma vez no mês, vou tomar isso aqui tudo para mim então. Então, mas você entende isso? O que está acontecendo? Por que nós somos infelizes? Por que essa geração é infeliz? Por que nós temos jovens com depressão, isso, e quanto mais vai passando o tempo, olha o índice de suicídio no meio dos nossos jovens. Você conversa com um jovem hoje, não tem sonho. O jovem não tem vontade de fazer nada. Aí tem esse videogame, não gosto desse. Aí tem isso aqui, tem o computador, tem isso, tem aquilo. Abre a geladeira, tem tudo que quer, não quero nada. Como? E aí nós não tínhamos nada e éramos felizes. Hoje você tem tudo. E a geração que mais precisa de antidepressivos é a nossa geração. Nenhuma geração na história se investiu tanto em entretenimento como a nossa. E tem tantas pessoas infelizes. Por quê? Porque nós acreditamos nisso. Deus nos deve uma vida feliz, próspera e confortável. Deus nos deve isso. Mas nada sacia esse coração nosso insaciável, porque o nosso coração é insaciável. Quanto mais rico, mais quer. Lembra da ganância? Quando eu falei sobre ganância? Quanto mais tem, mais quer, da hidropisia. Vai inchando o corpo, vai pelo acúmulo de coisas, e nada satisfaz, nada satisfaz, nada satisfaz. Quanto mais tem, pior é. Essa é a nossa geração. Temos acesso à tecnologia, temos acesso à saúde, temos carro. Na minha casa tinha um carro e tinha uma Brasília. Não, era branca, a Brasília era branca. Gente, a gente dirige aqui caminhonete, aí é carro 4x4, tem não sei o quê. Ai, mas eu não gosto desse carro. Ah, mas não sei o quê. Aí nós somos essa geração infeliz que vive reclamando. Por quê? Porque nós pensamos que Deus nos deve uma vida confortável, feliz e próspera. Deus não nos deve nada. E se você não mudar a sua cabeça, você vai viver essa vida de ingratidão que você leva. Agora você pega uma pessoa, e talvez você foi assim. Hoje eu estou cheio dos exemplos, né? Aí você pega uma pessoa que acabou de chegar do Brasil. Aí você coloca essa pessoa que estava lavando na lavoura lá, trabalhando lá, colhendo cana. Você coloca essa pessoa para fazer foundation aqui. Já fez foundation? Já fez foundation? Já trabalhou na construção, fazendo foundation, porque o negócio lá é pesado. Trabalhando com concreto. O exemplo talvez clássico do Brasil. Juntou os amigos para fazer a laje de casa no Brasil. Lembra no Brasil? Que lá no Brasil não é igual aqui. Não tem um caminhão que chega lá jogando concreto lá. Chama toda a vizinhança, faz um churrasco e bora carregar concreto o dia inteiro. E vai subir laje, para fazer a laje da casa. Lembram disso ou não? Eu estou ficando muito velho. Não? Que bom. Então, você vai... Aí não tinha essas facilidades. Aí você vai
construindo lá o seu negócio, fazendo as suas coisas. Aí você vê o quê? A gente chega aqui, tem tudo isso, a pessoa chega aqui, aí a pessoa sai de lá, trabalhando no pesado, e chega aqui, aí você coloca a pessoa para trabalhar na construção aqui. O cara trabalha 100 horas na semana feliz da vida. Aí chega no final da semana, ele pega aquele cheque, ele fala assim, eu ganhava $100, R$100 na semana. Por isso aqui eu posso trabalhar 300 horas na semana. Aí o cara fica feliz da vida. Aí ele compra um carrinho, nunca andou de carro na vida, tem um carrinho. Aí ele comprou uma geladeira, nossa, geladeira aqui. E com tudo ele está satisfeito. Ele levanta da cama, feliz da vida para ir trabalhar na Foundation. Aí chega aqui o doutor. Aí chega aqui o engenheiro, esse foi o meu caso. Aí chega aqui o engenheiro. Chega aqui o engenheiro com mestrado, blá, 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 blá. Aí os caras te colocam na construção para carregar lixo. Aí eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Você viu a diferença? Você viu a perspectiva como muda? Um veio e entendeu, eu sou isso aqui mesmo, não tem nada, é isso aqui mesmo, eu vou trabalhar e vou ganhar minha vida. Outro chega aqui pensando que não, eu mereço ter uma vida boa, porque eu sou isso, sou isso, sou isso. Aí, os dois vão para o mesmo lugar. O ser aqui vai para lá todo dia de manhã, reclamando, amaldiçoando tudo, bravo com Deus. Por que Deus me deixou passar uma situação dessa? Porque se acha merecedor. Acha que Deus me deve alguma coisa. Essa lição que eu estou falando para você, eu já aprendi faz muito tempo. E vivi essa vida de ingratidão. Enquanto o outro que veio e entendeu o que é, que Deus não deve nada para ele, faz aquilo ali feliz da vida. Já viu isso no seu trabalho ou não? Pessoas que levantam todo dia amaldiçoando o trabalho. Outras vão para o trabalho feliz da vida, porque tem um trabalho. Porque são gratas, porque eu posso sair da cama, porque eu tenho saúde, porque eu posso fazer o que eu faço. Então, se você não muda essa sua perspectiva, Deus não te deve nada. Você vai viver essa vida ingrata e infeliz. Mas se você entender, Deus não me deve nada, eu já fui salvo, o sangue de Jesus já me cobriu, os pecados já foram perdoados, eu sou de Cristo, eu sou filho de Deus, então não importa o que acontecer comigo aqui, glória a Deus, eu levanto feliz da vida, porque eu sei que apesar de Ele não me dever nada, Ele me ama, a tal ponto de me dar Cristo. Amém? Aí a partir do versículo 10, ou no versículo 10, ele diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Depois que você cumpriu tudo que Deus mandou você fazer, você vai falar assim, sou um servo inútil, eu só cumpri o meu dever. E dever, o que é dever? O que é dever? Porque a gente tem que entender o que é dever. Porque nós somos a sociedade que não quer saber de dever. Nem de horário, nem de compromisso. E só chega atrasado em tudo. Certo, Vitor? Então, o que é dever? Dever é cumprir com as suas obrigações, deveres, apesar de eu não gostar, de eu não querer, de eu não concordar muitas vezes, porque muitas vezes a gente não quer fazer porque eu não concordo com isso. Mas eu não estou perdendo a sua opinião. Vai e faz. Então, de eu não gostar, de eu não querer, de eu não concordar, de eu não sentir, não estou sentindo no meu coração. Eu não estou sentindo no meu coração que eu tenho que levantar para ir trabalhar hoje. É incrível isso. É incrível isso. Vocês não falam isso amanhã de manhã, na segunda-feira. Não estou sentindo no meu coração que eu devia trabalhar hoje. Por que vocês não adotam esse mesmo lema para as outras obrigações da vida? Como as obrigações espirituais. Não estou sentindo que eu tenho que ir na oração hoje. Toma, vocês estão rindo, né? Como diz o pastor Thales, vocês estão rindo, eu tenho fé na faca. Aprendi com ele. Não estou sentindo, não estou com vontade, não gosto. E... Quer um abraço? E a última coisa, não estou levando nenhuma vantagem nisso. Então, eu não vou obedecer. Então, obedecer, gente, é
cumprir com as minhas obrigações quando eu não sinto, quando eu não entendo, quando não faz sentido para mim, quando eu não gosto e quando eu não vou levar vantagem nenhuma nisso. Isso é ser servo de Jesus. É cumprir com os nossos deveres para com Cristo. Ah, eu não estou sentindo que eu vou na igreja hoje. Não estou na escala. Então eu não vou. Então, obediência. Por que nós não obedecemos? Porque nós queremos sempre razões para obedecer. Por que nós queremos razões para obedecer? Por quê? Porque a gente quer avaliar se compensa. Já perceberam isso ou não? A gente olha a Bíblia, a gente lê a Bíblia. É o que Jesus acabou de ensinar aqui. Jesus está ensinando, lembra? Jesus está ensinando. Aí Jesus olha aqui, obedeça isso, você tem que perdoar. Você não pode causar ofensa, você não pode guardar a ofensa. Você viva assim, lembrando que o Senhor é Senhor, que você não é Senhor, que você é servo. Aí você olha isso aqui, aí você sai daqui hoje. Ah, é até legal essa pregaçãozinha aí, mas não vou tomar vantagem não. Isso aí não vai me trazer lugar nenhum, não vai levar a lugar nenhum. Então nós queremos, por que nós não obedecemos a Deus? Porque nós queremos avaliar se aquilo que a palavra de Deus diz para nós compensa ser obedecida. Eu não posso mentir, porque a palavra de Deus diz para não mentir, não roubar, não adulterar, não isso, não aquilo. Mas eu entro naquela situação. Mas se eu não mentir, eu vou perder meu trabalho. E aí eu começo a negociar. Não, a palavra de Deus fala para não mentir, e é verdade. Concordo com a palavra de Deus. Mas não mentir, eu vou perder meu trabalho. Então, eu vou ter que mentir. Nesse caso, você não está obedecendo a Deus. Você está se aconselhando com Ele. Deus não é Deus na sua vida, Ele é o seu conselheiro. É aquele seu amigo, olha, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Já começa a conversa desse jeito, né? Aí você, mas eu acho que você devia fazer isso. Deus não acha nada. Deus é o Senhor, Ele ordena e Ele fala, você faz isso. Imagina que o sol, Deus cria o sol, a lua, as estrelas, tudo que existe. Aí Deus fala para o sol, olha, você fica aqui, daqui você não se move. O planeta, vocês rodam, vocês orbitam nessa direção. O mar, você vem e para aqui. Aí o mar, as estrelas, o sol decide, eu não acho que eu deveria ficar aqui, eu queria dar uma voltinha no universo. O que acontece com a vida? Acabou a vida. Imagina que o resto da criação decida não obedecer a Deus. O que acontece com o resto do universo? Ele entra em colapso. Deus cria o seu coração e manda ele pulsar até o dia que ele para e você morre. Ele decide um belo dia, acho que eu não estou a fim de bater hoje. Segunda-feira não estou legal para trabalhar. Não estou sentindo de trabalhar hoje. Imagina isso. Você entende o problema disso? Quando então Deus nos ordena, a obediência, Ele não está te aconselhando. Ele não está pedindo a sua opinião. Ele está ordenando a sua palavra na sua vida. Essa é a palavra de Deus. Não é um livro de conselhos de Deus. Por isso que ela não chama livro de conselhos. Ela se chama palavra de Deus. Então nós queremos ver a razão, nós queremos ter a razão, uma obediência. Aliás, mas eu não entendo, não faz sentido para mim. Não faz sentido obedecer, porque isso aqui não entrou na minha cabeça ainda. Não estou sentindo de obedecer isso aqui. Então, mais uma vez, você não está obedecendo a Deus, você está se aconselhando com Deus. E pior, se obedecemos apenas quando faz sentido, quando vemos vantagem, ou ter vantagem com isso, e quando não gostamos, não estamos obedecendo a Deus, estamos nos aconselhando com Ele. Consequentemente, estamos fazendo de Deus o nosso servo e sendo Deus o Deus na nossa própria vida. Queremos usar a Deus e não servir a Deus. Então a obediência não é opcional para nós, meus irmãos. Ou você obedece, ou você não é servo. É assim que funciona. Então, aí Jesus vai ilustrar isso aqui tudo, e a importância disso daqui tudo. Ele Lucas vai nos contar uma outra história. Ele vai nos dar uma história que só tem aqui no Evangelho de Lucas. A cura de 10 leprosos.
Então Jesus, ele encontra com esses 10 leprosos, eles aparecem esses 10 leprosos e falam assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E Jesus fala o que para eles? Vão se mostrar ao sacerdote. Onde tem sacerdote? Os sacerdotes eles eram espalhados por Israel, mas eles viviam ao redor de Jerusalém, porque eles trabalhavam em Jerusalém. Tinha escalas. Então você trabalhava em Jerusalém. E o que Jesus está falando para eles aqui? Olha, vai para Jerusalém, vai se mostrar aos sacerdotes. Por quê? Porque eles tinham que oferecer sacrifícios, porque eles tinham que oferecer sacrifícios pela sua purificação. E a única pessoa que podia atestar isso eram os sacerdotes. Aliás, eu já preguei isso aqui, vou repetir. Nunca em Israel apareceu ninguém que diz ter curado um leproso. Nunca. Então, ele manda eles ao sacerdote. Vão aos sacerdotes. Ele curou eles? Não, antes não. Ele deu uma ordem. Obedeçam a minha ordem. Vão. Aí você imagina, você é um leproso. Eles não podem entrar nas cidades. Eles têm que viver em campos de refugiados leprosos. Eles têm que andar com uma certa roupa. Eles têm que andar gritando: leproso, leproso, para que ninguém encoste neles. Eles têm uma vida de marginais. É proibido eles entrarem na cidade. E quem dirá no templo? Então eles pensam assim: não faz sentido o que ele está falando. Eu não estou sentindo no meu coração de ir lá. Imagina que eles vão pensando isso. Eu acho que isso não vai dar em nada. Mas, ao contrário disso, ao contrário do que eles estão pensando, sentindo, querendo, ou fazendo sentido na cabeça deles, eles começam a ir e a obedecer a Jesus. E enquanto eles vão andando, eles vão sendo curados. Enquanto eles vão obedecendo, eles vão sendo transformados. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Enquanto você vai obedecendo, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando você não gosta, mesmo quando você não vai ter nenhuma vantagem com isso, mesmo quando isso talvez custe a tua própria vida, o risco da sua própria vida, porque é isso que eles estão correndo aqui, o risco da sua própria vida, mesmo quando passam por tudo isso, eles, tá bom, mas eu vou obedecer. E no meio de obedecer a Deus dessa maneira, a vida vai sendo transformada. Porque você não precisa entender tudo, não precisa gostar de tudo, nem concordar com tudo, mas obedece. E a sua vida vai sendo transformada. E os seus pensamentos vão sendo purificados. E você vai se tornando um verdadeiro servo de Jesus. Mas isso aqui é impossível. Ah, legal isso aí, Rodrigo. Esse negócio de obedecer, esse negócio aí de confiar, esse negócio de ir sendo transformado no caminho. Mas isso é impossível. Como disse os apóstolos no versículo 5. Não se vocês tiverem fé. Porque essa é a resposta de Jesus para eles no versículo 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente, vocês podem dizer para esta planta: vai daqui e se transporta. Não se vocês tiverem fé. Se vocês tiverem a menor fé, a mais insignificante fé que se possa ter em Jesus, tudo isso é possível. Porque não basta apenas ter fé. É onde está a sua fé. Isso é importante. Aonde a sua fé está posta. Você pode ter a maior fé do mundo no Buda. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Isso não vai te salvar de nada. Você pode ter a maior fé do mundo em um ídolo. Ele não vai te salvar. Se a sua fé você pode ter a maior fé. Se a sua fé estiver colocada no lugar errado, a fé não salva. O que salva não é a fé. O que salva é o objeto da fé. É Cristo. Então a nossa fé tem que ser colocada em Jesus. Então o que Jesus está falando aqui, que independente do tamanho da sua fé, se você creu em Cristo, se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, isso aqui é possível para você. Obedecer a Deus, ter uma vida transformada, perdão, andar em santidade. Isso aqui para você é possível, porque o Espírito habita em você. Mas isso aqui também é possível por mais essa razão, porque Jesus é o nosso modelo. Porque em primeiro lugar, Jesus, ele nunca causou nenhum escândalo. Jesus nunca causou ou nunca levou ninguém a pecar. Jesus nunca levou ninguém a pecar. Segundo lugar, Jesus
perdoou as nossas ofensas. As nossas ofensas, os nossos pecados. Quantas vezes você já pecou contra Jesus, contra Deus? Quantas vezes você pecou contra Ele? Eu te garanto que é mais do que 70 vezes 7. E Ele perdoou todas elas. Então, quando Jesus fala para você perdoar o seu irmão infinitamente, Ele não está com boa filosofia. Ele não está ensinando para você uma coisa que Ele nunca fez. Ele está ensinando a você a ser como Ele. Perdoem, porque vocês foram perdoados. A nossa base de perdoar é Jesus, porque Ele nos perdoou todos os nossos pecados. E Ele foi obediente. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu, cumprindo o seu dever, mesmo que Ele não estivesse sentindo, porque se você lembra da oração do Getsemane, o que Ele pede para Deus lá? Deus, afasta de mim esse cálice, contudo não ser feita a minha vontade, mas sim a sua. Ele não estava sentindo que ele deveria morrer. Ele queria achar um outro jeito, ele não queria fazer aquilo, mas Jesus obedeceu ao Pai. Então, quem somos nós para nos aconselharmos com Deus? Em último lugar, tudo isso aqui é capaz, nós somos capazes, porque o Espírito Santo, Ele nos capacita a obedecer a Deus, porque os nossos pecados foram pagos, porque nós fomos salvos e agora nós somos filhos de Deus. Convido os irmãos mais uma vez à oração. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, ó Pai. E nós oramos a Ti, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça de viver essa palavra. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para poder andar em uma vida de santidade, para que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o Teu santo nome através das nossas vidas, para que possamos dar bom testemunho para as pessoas do Teu reino. Dá-nos graça, Senhor, para perdoarmos as ofensas das pessoas contra nós, para pagar, Pai, a dívida, como o Senhor Jesus pagou a nossa dívida na cruz. O perdão que nos foi oferecido, o perdão dos nossos pecados, foi possível porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por isso. Dá-nos graça, Senhor, para viver uma vida de obediência ao Senhor. Dá-nos graça para viver uma vida de obediência, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não gostarmos, mesmo quando nós não concordarmos, mesmo quando nós não entendermos, nos ajuda a Te obedecer. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?